Esta semana experimentei algo diferente na preparação da mensagem. Fiz uma sondagem no Instagram, onde 50 pessoas, para surpresa minha, responderam, sem contar com as várias mensagens pessoais que eu recebi sobre um tema que muitas pessoas consideram que não é bem tratado. Então as perguntas eram as seguintes. A primeira pergunta que eu fiz, e era só para fazer uma, diz o seguinte: acham que as igrejas sabem lidar com a disciplina bíblica? Acham que as igrejas sabem lidar com a disciplina bíblica? 15% destas 50 pessoas disseram que sim, que sabem lidar. 85% das pessoas disseram que as igrejas não sabem lidar com a disciplina bíblica. Eu fiquei curioso porque este resultado e fiz então uma segunda pergunta. E lá a sondagem só dá a possibilidade de dar duas hipóteses. Então a segunda pergunta que eu fiz foi: se as igrejas não lidam bem com a disciplina, qual a razão? Então, 54% disseram que confundem disciplina com punição. Então as igrejas não lidam bem com a disciplina bíblica porque confundem o que é disciplina, o objetivo da disciplina, com punição. E 46% disseram que há ausência. Ou seja, ninguém se preocupa com as pessoas. Não há disciplina, lidam mal com a disciplina porque as igrejas não se preocupam com a vida das pessoas. Isto mostra-nos então que falar sobre disciplina na igreja é um assunto muito sensível e também muitas vezes mal tratado. Será que num contexto cada vez mais individualista em que nós ouvimos argumentos de dizer que a pessoa é dona da sua própria vida e que ninguém tem nada a ver com isso, a disciplina ainda faz sentido na vida da igreja, na vida da nossa comunidade? Se sim, em que medida ela deve ser feita? Como é que a disciplina bíblica deve ser exercida? Queremos nós então pertencer a uma igreja onde os seus membros estão comprometidos com a disciplina bíblica? O título da mensagem de hoje é Comprometidos com a Disciplina. E vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 20. Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 20. Samuel. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 20. E antes de lermos, dar-me apenas um contexto deste texto, para podermos entender então aquilo que vai ser dito de uma forma correta. Precisamos de entender a quem se dirige e também o contexto onde o texto está escrito. Digo mais uma vez isto à Igreja da Graça, porquê? Porque um texto fora do seu contexto é um dos maiores perigos na vida da Igreja. Por exemplo, hoje iremos ver um texto que, retirado do seu contexto, principalmente o versículo 19 e o versículo 20, dá para quase tudo, quando o autor do texto não quis dizer aquilo que normalmente as pessoas fazem desse tipo de interpretação. Então devemos relembrar que o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. E é por isso que nós vemos muitas expressões judaicas que eram familiares àquelas pessoas. Estes textos, ou o texto que nós iremos ler hoje, estão inseridos num capítulo maior, o texto que a Sílvia leu, que fala acerca da humildade, versículo 4, fala acerca do amor, versículo 5 ao versículo 11, fala acerca também da paixão pela restauração de vidas, versículo 11 ao versículo 14, e depois do texto que nós vamos estudar hoje, no versículo 21 ao versículo 35, fala sobre perdão e misericórdia. Então, este texto que nós estamos a ler está inserido no meio de humildade, de amor, paixão pela restauração de vidas, de perdão e misericórdia. Não podemos, então, retirar este texto do seu contexto, porque senão podemos dizer as maiores barbaridades. Então, vamos ler o texto, versículo 15.
Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. A ideia aqui é vai repreendê-lo, vai admoestá-lo. Entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Não sei se nas vossas Bíblias o tem, mas a expressão contra ti, em muitas versões, está entre parênteses retos. Isto significa que não se encontra esta expressão em muitos dos manuscritos, ou provavelmente até nos manuscritos mais antigos, quando alguma expressão, alguma parte da nossa Bíblia que está entre parênteses retos. Quando assim é, nós devemos ter cuidado e perceber se o mesmo tem impacto no texto e na sua interpretação. Quanto a mim, no texto de hoje é totalmente indiferente, pois a atitude que nós devemos ter deve ser precisamente a mesma, caso alguém falhe connosco ou caso nós possamos ver alguém a falhar ou a pecar. Então, neste versículo 15, vemos pelo menos três aspectos importantes para a nossa vivência, enquanto igreja, enquanto povo de Deus. Em primeiro lugar, reparem novamente no versículo 15. Temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Quando lemos se o teu irmão pecar, mostra-nos que as pessoas são o foco do ministério da igreja. E neste caso vemos mais claramente que a igreja deve investir no ministério da reconciliação entre as pessoas e Deus e também investir no ministério da reconciliação entre as pessoas. Relembrar também que este texto vem imediatamente a seguir ao dever da igreja procurar a ovelha perdida. E esta igreja, tal como tenho afirmado, esta igreja, desde que cheguei, apenas mantém 20 membros. Significa isso que muitos membros desta igreja já saíram. Uns saíram para outras igrejas, ok, bênção, tudo bem. Mas há muitas pessoas que saíram e que não estão a ir a lado nenhum. É o nosso dever procurar essas pessoas, orar por essas pessoas, para que Deus faça alguma coisa. Então, o que é que isto significa? Devemos procurar a restauração da pessoa para voltar então à comunhão com Deus e à comunhão com a igreja, com as pessoas. Sendo o mais transparente possível convosco, é muito mais fácil, é muito mais visível para o exterior procurar novas ovelhas e esquecer as ovelhas aleijadas. É muito mais fácil, traz muito mais entusiasmo procurar novas ovelhas do que procurar as ovelhas que estão aleijadas. Sabem qual é a razão? Cuidar de uma ovelha aleijada dá muito trabalho, pois envolve muitas horas. Principalmente em quê? 3 coisas. Ouvir. Em segundo lugar, ouvir. Em terceiro lugar, ouvir. E talvez tenhamos possibilidade de dizer alguma coisa. E é verdade também que há ovelhas aleijadas por culpa própria, devido ao seu próprio pecado. Mas também temos que admitir que há muitas ovelhas aleijadas por culpa das igrejas. E muitos devem saber das guerras existentes em algumas igrejas e que normalmente quem sofre, ou quem sofre mais, são as pessoas que normalmente não têm nada a ver com o assunto. Aquelas que nós dizemos são os inocentes é que sofrem. Tendo isto em mente, percebemos que uma igreja bíblica se vê pela forma como as pessoas se preocupam uma com as outras e onde prestam também contas das suas vidas. Se alguém sentir que o outro falhou ou pecou, deve procurá-los. É a maior prova de amor para com alguém é nós percebermos se aquela pessoa estiver a pecar, eu vou ter com ela. Por isso não te admires, principalmente os irmãos da Igreja Batista da Graça, não te admires se alguém for ter contigo para falar acerca da tua vida, se vives em pecado. Preocupa-te sim se alguém souber que vives em pecado e não se preocuparem contigo. Se queres ser igreja e achas que ninguém tem nada a ver com a tua vida, então simplesmente deves repensar o teu conceito de igreja.
A Bíblia é muito clara. Se vires o teu irmão a pecar, faz alguma coisa. Então, como cristãos, temos responsabilidades mútuas. Em segundo lugar, então, olhamos para este versículo 15 e percebemos outra coisa. Que a repreensão é em particular e é em amor. Vai repreendê-lo entre ti e ele só. O que é que isso nos mostra? Que quando se ama alguém, não se faz publicidade dos seus pecados, não se faz publicidade dos seus erros. A disciplina bíblica é boa porque ela é feita olhos nos olhos e não nas costas das pessoas. Se nós temos a visão da disciplina, de cuidar das pessoas, nós temos então que falar olhos nos olhos com essa pessoa em vez de publicitar os seus erros. Ou muito menos usar as redes sociais para mandar a boca, porque sabemos que essa pessoa vai ter, provavelmente, acesso. Tudo o que é feito, tudo o que é dito, sem a pessoa estar presente, deixa de ser disciplina para passar a ser punição. Nós punimos as pessoas quando falamos nas suas costas. É por isso que muitas vezes a disciplina é mal entendida, porque falamos nas costas e não falamos olhos nos olhos. Reparemos como a visão bíblica pode ser contra a cultura e até contra a nossa própria natureza. Porque a maior prova de amor que podemos mostrar com alguém é confrontá-lo com o seu pecado sem mais ninguém saber. Como pastor, fico irado e espero que seja uma ira que não tenha pecado. Quando percebo, às vezes, que pode existir grupos de pessoas que se juntam, não é para chorarem, não é para pedirem ajuda pelas suas lutas, pelos seus pecados, mas é para falarem dos pecados dos outros. É errado. É punir pessoas. Noutra perspectiva, a indiferença com o pecado dos outros é também falta de amor. É falta de amor publicitar, como também é falta de amor ficarmos indiferentes quando os nossos irmãos vivem em pecado. O pecado, então, não deve ser espalhado, ao contrário do amor, o qual deve ser dado em todos os momentos. Até porque, nesta altura de confrontação pessoal, é preciso muito amor. E só conseguiremos mostrar amor para com quem peca quando temos a noção que nós também somos pecadores. Basta olhar para o versículo 3 e o versículo 4 que a Silvia leu há pouco. Por isso tenho-me apercebido que só é capaz de disciplinar alguém quem souber ser disciplinado por outra pessoa. Olhemos também para mais duas passagens importantes para vermos como nós devemos lidar com os nossos irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5. Mateus capítulo 7, versículo 3 a 5 diz o seguinte: Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, ou seja, cuida primeiro da tua vida, percebe quem tu és em primeiro lugar, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então a ideia é, não deixes de confrontar o teu irmão, porque tens coisas na tua vida. Cuida da tua vida, percebe quem tu és, percebe que tu és pecador, e dessa forma tu então consegues perceber melhor e demonstrar mais graça e mais misericórdia para com quem falhou. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguma pessoa chegar a ser surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, corrigiu com quê? Com espírito de bondade, de amor. Então, olhar para as nossas vidas é a melhor forma de mostrar amor para com os outros, para podermos então abraçar, para podermos amar quem vem sujo do pecado. E nós às vezes parece que queremos correr das nossas igrejas quem vem sujo do pecado. Mas a nossa função é abraçá-las, é amá-las, é dizer a verdade em amor.
é chorarmos juntos, é dizer bem-vindo ao clube dos lutadores. E quero dizer-vos que o amor marca as pessoas. A forma como nós falamos com as pessoas. O amor marca as pessoas, ainda que possam não concordar, ou até nos rejeitar, ou até desaparecer para sempre. Mas a forma como nós tratamos as pessoas em amor, isso irá marcá-las. E por vezes mais tarde, quando reconhecem a sua queda, a sua falência espiritual, vão procurar-nos. Porque sabem que não encontrarão sentimentos de ódio ou de justiça pessoal como eu bem te avisei que esse caminho seria terrível. Reparem, meus irmãos, o que é que eu quero dizer com isto? Se eu tiver algum amigo, algum pastor que me alerte, mas eu não o ouço e sou teimoso e vou seguir o meu caminho, e falho, e de facto errei, se eu perceber que daquele lado, quando eu chegar ao pé dele, a primeira coisa que eu vou ouvir é eu bem te avisei, acham que eu vou ter com ele? Se eu vou ter com ele, é porque eu já sei que falhei. É porque eu já sei que errei. Aquilo que eu estou a precisar naquele momento é o quê? É de ajuda, é de amor, é de compreensão. Só para mostrar como é uma bênção viver numa igreja onde a disciplina bíblica é fundamental. E eu posso dizer isto como pastor da Igreja Batista da Graça. E muitas vezes eu puxo nas orelhas, ou puxo as orelhas, mas também tenho que dizer, e também já disse ainda recentemente coisas boas também da igreja, obviamente eu amo esta igreja e esta para mim é a melhor igreja do mundo. Amém. Eu tenho que amar, não é? A igreja. E é fácil amar. Mas como pastor da Igreja Batista da Graça, posso afirmar com toda a certeza, porque vivi, porque chorei ao lado de muitas pessoas, que as histórias mais bonitas da restauração vividas nesta igreja aconteceram sem quase ou mesmo ninguém saber o que aconteceu. E isso é uma enorme bênção. Isso faz com que outras pessoas nos procurem, porque sabem que naquela igreja vão receber amor, graça e verdade. Então as maiores histórias, ou as histórias mais bonitas vividas nesta igreja de disciplina bíblica, ficaram neste primeiro passo. Olhos nos olhos. E graças a Deus. E toda a glória deve ser dada a Deus. Em terceiro lugar, nós olhando para este versículo 15, o objetivo não é ganhar a discussão, mas é celebrar a restauração. Reparem no texto. Se ele te ouvir, a ideia é mudar, ganhaste o teu irmão. Não é ganhaste a discussão. Ganhaste. Não, ganhaste o teu irmão. Muitas vezes anseia-se por ter razão num assunto. Reparem, quando eu discuto com a minha mulher, eu quero chegar àquele ponto em que ela diz, pronto, tens razão. Só que, infelizmente, só 1% das vezes é que eu tenho razão. E isso não acontece muitas vezes. Mas somos assim nos nossos casamentos, às vezes somos assim nas igrejas, somos assim nas nossas relações de amizade. Aquilo que nós mais ansiamos é ouvir dizer o outro, tens razão. E anseia-se então por ter razão num assunto, mais do que ansiar por ver a restauração na vida da outra pessoa que pecou e até que nos fez mal. Quando assim é, quando o nosso desejo é ganhar a discussão em vez de ganhar o irmão, as nossas relações ficam afetadas, as igrejas ficam marcadas, porque as guerras pessoais entre as pessoas têm o poder de destruir igrejas. Reparem, eu fui pastor de uma igreja, há pouco tempo estava a dizer isso a alguém. Fui pastor de uma igreja, quando eu cheguei lá tinha 6, 8 pessoas no máximo. E alguém me disse, isso era fácil ser pastor. De uma igreja com 6 a 8 pessoas, e eu disse, não é? Aquelas 6 a 8 pessoas andam sempre em guerra umas com as outras, em vez de ficarem um bocadinho quietas. Não, mas se alguém espirra, como se costuma dizer na gíria, mais se calhar entre os pastores, se alguém espirra, toda a gente nota. Então numa igreja maior, as coisas são um bocadinho mais
abafadas, não se nota tanto, mas mina na mesma, mas destrói na mesma. Então, precisamos estar prontos e ter como objetivo procurar quem vive no pecado, procurando a ovelha perdida, como vimos nos versículos anteriores. E se não houver então restauração? O que fazer se não houver restauração, se de facto fomos ter com a pessoa, quisemos ganhar a pessoa, quisemos falar com ela e ela não nos ouve? O que fazer? Ok, já sei, já posso divulgar. Se ela não me ouviu, já posso divulgar. Será isto? Sabem porque é que eu digo isto? Porque houve uma vez que eu recebi uma mensagem no meu telemóvel muito dura de alguém que mal me conhece. E eu creio que é injusta. E então tive que procurar ajuda num pastor, meu amigo, mas não é um pastor amigo pessoal. É pastor, procurar alguém neutro para ele analisar a minha vida e perceber se de facto a mensagem era justa ou não era justa. Porque era uma mensagem pessoal com várias acusações. E o objetivo dessa pessoa, sabem qual era? Resumidamente é: agora que já te disse o que eu acho acerca de ti, já posso falar mal de ti aos outros. Porque já te disse olhos nos olhos. No caso não foi por mensagem, mas pronto. Será que isto é cristianismo? Tenho alguma coisa contra o Mateus? Mateus, eu já falei contigo, tu não ouviste, agora já posso dizer o Mateus fez isto e aquilo e aquilo. Será que é esse o objetivo da disciplina bíblica? Vamos olhar então para o versículo 16. Falar em Mateus, já tenho que tirar o casaco e tudo. Não? Só pelas dores de cabeça que ele dá. Ups, isto vai ficar gravado. Versículo 16. Se, porém, não te ouvir, toma, leva, ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. De facto, se passou aquilo, que de facto tentou-se. Relembrar que este evangelho estava a ser escrito para os judeus. E ao lermos a expressão leva contigo uma ou duas pessoas, remete-nos para Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, que diz: uma só testemunha não basta para acusar uma pessoa de ter cometido uma maldade, um crime ou um pecado qualquer. A acusação só é válida quando é feita por 2 ou 3 testemunhas. Daí que Mateus, quando escreve, diz: se não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas. Para quê? Para então confirmarem a veracidade daquilo que se passou. Vemos também esta ideia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, de João 8, 17. Poderia trazer muitos outros versículos, de haver 2 ou 3 testemunhas para confirmar os factos ou até mesmo para ajudar no processo de restauração, para que essa pessoa que está a viver em pecado não ache que a outra o confrontou porque tem alguma coisa pessoal contra ela. Não sei se me fiz entender. Ou seja, Mateus, desculpa. Se eu tiver alguma coisa contra o Mateus, se ele não me ouvir, a minha responsabilidade é pegar em, Miguel e Mateus, para irmos falar com o Mateus, para eles também dizerem: Mateus, de facto, tu vives, aquilo que estás a fazer está errado, para que o Mateus, ao ouvir as minhas palavras, não pense: não, é o Jonatas que tem alguma coisa contra mim. Não, ele assim percebe. Talvez perceba melhor. Se calhar eu estou mesmo a falhar. Se calhar eu estou mesmo a pecar. Então estas pessoas, 2 ou 3 testemunhas, apenas irão saber o que se passa para ajudar a restaurar e não para transformar, não é para transformar a conversa numa roda de escarnecedores. Até porque aquilo que nós falamos às escuras do nosso irmão vai determinar a qualidade do nosso amor por ele em público. Já o dissemos aqui na Igreja da Graça. Se eu falo mal de alguém nas suas costas, eu não vou conseguir mostrar amor por ele publicamente. Ou então serei um hipócrita. Sabem que mais? Todos os grupos que vivem com base no falatório rapidamente deixarão de se dar uns com os outros. Porque aquilo que as alimenta é fofoca. Aquilo que as alimenta é maledicência.
É por isso que muitas vezes há falta de unidade nas igrejas. Porque há grupos dentro das igrejas, quando somos um só grupo. Reparem, quem está no louvor sabe que há uma coisa que eu detesto, que se chama grupo de louvor. Não é o grupo de louvor, porque o grupo de louvor é quem? É a igreja toda a cantar. É o ministério do louvor. Porque grupo somos um, só há um grupo na igreja. Somos Igreja Batista da Graça, não há o grupo das senhoras, o grupo dos homens, o grupo do louvor, o grupo... Não, somos um só grupo. Um só, unidade. Então, muitas vezes há falta de unidade nas igrejas, porque há grupos que vivem sem se darem uns com os outros, ou pior, vivem em conflito, porque em vez de usarem o tempo para orar pela restauração das pessoas, usam esse tempo para falar da vida das pessoas. Nunca vi, e este ano completo 40 anos, já é alguma coisa, mas nunca vi a maledicência a produzir amor pelos outros. Não sei se alguém já viu. O Rafael, que é o mais velho aqui da igreja, não sei se já viu alguma vez a maledicência a produzir amor pelos outros. É impossível. E eu agora a dizer ao Rafael, tornei-me maledicente ao dizer que ele era o mais velho. Não? Mas também é muito raro ver alguém a admitir que comete o pecado da maledicência, quando este destrói, mina mais a vida de uma igreja. Agora, se mesmo com uma ou duas pessoas, a pessoa não ouvir a admoestação, o que fazer? Já se pode então pedir fogo dos céus sobre aquela pessoa? Senhor, eu já falei com ela. Eu já levei duas ou três testemunhas, Senhor, destrói aquela pessoa. Ai, às vezes dá vontade. Manda fogo dos céus, Senhor. Pronto, fala desaparecer. Já se pode espalhar então publicamente o seu pecado? Versículo 17. E se ele não os atender, isto é, não tiverem atenção àquilo que ouviu, dilo à igreja. E se essa pessoa recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então a igreja reunida deve saber apenas quando os outros dois passos foram cumpridos. A igreja só tem o dever de saber aquilo que se passou quando alguém já confrontou olhos nos olhos, já levou duas ou três testemunhas, só depois é que o assunto deve ser levado à igreja. Porque um assunto, se for levado à igreja sem cumprir os outros dois passos, não é disciplina, é punição. A igreja reunida em assembleia, então, saberá, não como motivo de queixa, mas como procura de restauração da vida dessa pessoa, do que se passou. E reparem aqui, quero fazer aqui uma nota. Dizer à igreja o que se passou com a vida de uma pessoa não implica dizer todos os pormenores. Apenas servirá para dizer que a pessoa vive em pecado, obstinadamente, e que já tentámos com duas ou três testemunhas ajudá-la e ela não quis. Porque muitas vezes, por exemplo, mesmo eu como pastor, que estou obrigado a sigilo pastoral, há coisas que eu não posso dizer. Às vezes há pessoas que me dizem assim, agora nós percebemos. Mas não foi pela minha boca que as pessoas souberam. Então, quando se diz à igreja, não é preciso dizer todos os pormenores, lavar ali roupa suja. Não. Dizer esta pessoa caiu em pecado. Ela não se quer arrepender. Não é caiu em pecado. Caiu em pecado e não se quer arrepender, porque todos nós caímos em pecado. Ela vive no pecado. Então a igreja fará o seu papel em tentar convencer a outra pessoa. E só depois dessa pessoa recusar o papel da igreja, então a igreja deve entender como gentil e publicano. O que é que isto significava para os judeus? Significava dizer que estava fora da Assembleia.
Para um judeu, o pior que pode haver é um gentio ou publicano. Gentio é todos aqueles que não são judeus, e publicano era o cobrador de impostos, não é? E ninguém gosta de um cobrador de impostos. Então, para eles, e principalmente naquela altura, que eles punham a taxa conforme a cara da pessoa. Não eram pessoas corretas, não eram pessoas leais. Então, para um judeu, ouvir estas palavras significa dizer que se não houver arrependimento, então essa pessoa está fora da Assembleia, está fora da membresia, está fora da igreja. Ou seja, se alguém não se arrepender após os 3 passos da procura de restauração e nunca de punição, a igreja deve retirar essa pessoa da sua membresia, até porque os que causam mais dano à igreja não são os que reconhecem o seu pecado, mas são aqueles que vivem no pecado. Porque, meus irmãos, está aqui à frente de vós o maior dos pecadores. Mas peço ao Senhor que cada vez que eu peque, ou que eu me arrependa imediatamente, ou que seja alertado por alguém. Mas aquilo que destrói a igreja não é cada um de vós reconhecer o vosso pecado. É se algum de vós, e eu também, vivermos em pecado. Isso destrói a igreja. E se acharmos que o pecado de uma pessoa é dela e de mais ninguém tem nada a ver com o assunto, nós estamos a enganar a nós mesmos. Ela pecou. O que é que eu tenho a ver com o pecado dela? Gálatas 5:9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O pecado numa pessoa tem o poder de destruir a igreja. Podemos também olhar para o Velho Testamento e ver como o pecado de Acã teve consequências para todo o povo. E foi só Acã. Podemos também olhar para o Novo Testamento e ver como Deus atuou como Ananias e Safira. E graças a Deus que Deus não tem atuado desta forma. Ananias e Safira mentiram à igreja, mentiram ao Senhor. E aquilo que aconteceu foi, naquele momento eles foram fulminados. Acabou ali a vida deles. Para mostrar que a igreja deve viver em santidade. É por isso que existe a disciplina, para que a igreja viva em santidade. E de facto é um dos momentos mais dolorosos, chegar ao ponto de excluir alguém. Mas por vezes é preciso perder pessoas para a igreja continuar a crescer. O pecado dos nossos irmãos tem o poder de contaminar toda a igreja se não lidarmos com ele de forma certa. Foi por isso que Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, para expulsarem da igreja aquela pessoa que vivia em pecado, porque essa pessoa não se queria arrepender. E mesmo assim, Paulo, quando diz expulsem-no, termina dizendo, na esperança que ele se restaure. Então, não podemos perder de vista que mesmo se chegarmos ao ponto de excluirmos alguém, ou alguém até se retirar da membresia da igreja porque não se quer arrepender, que o ministério da igreja não termina aí. Mas fazemos isto porque a Igreja Batista da Graça precisa ter um compromisso sério com a santidade, procurando que todos os seus membros lutem contra o pecado, em vez de viverem no pecado. A nossa tarefa, uns para com os outros, é não deixarmos pecar à vontade. Eu espero, meus irmãos, que não me deixem pecar à vontade. Precisamos de ajudar, precisamos de lutar ao lado uns dos outros. Hebreus 3:13. Antes, exortai-vos uns aos outros. Mais uma vez, aquilo que vimos a semana passada. A responsabilidade é mútua, não é só do pastor. A responsabilidade é mútua, uns aos outros. Então, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Todos os dias. Durante o momento que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, além disso, o que se passa na igreja e o que se passa nos céus, aquilo que se passa na Assembleia de Igreja ao excluir alguém e aquilo que está no céu está intimamente ligado. Ou seja, a igreja deve refletir aquilo que aconteceu nos céus. Reparem no versículo 18. E é a partir daqui que a coisa aperta um bocadinho. Vamos lá, com toda a humildade, olhar para estes textos difíceis. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra terá sido ligado, reparem no tempo, terá sido ligado nos céus.
E tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Texto difícil, muitas vezes é usado erradamente. O que é que isto quer dizer? Se todo o processo tiver sido feito biblicamente em amor e em humildade e chegar-se ao ponto de excluir um irmão da membresia, na verdade isso é apenas fruto daquilo que aconteceu nos céus. Para ficar ainda mais claro, as decisões tomadas corretamente pela Igreja devem refletir aquilo que aconteceu nos céus. Este versículo está intimamente ligado a Mateus 16, porque em Mateus 16 vemos que esta autoridade foi dada a Pedro e aos apóstolos. E agora em Mateus 18 há uma transferência da autoridade dos apóstolos para a Igreja. Por isso é que nós já não temos mais apóstolos hoje. Porque não há pessoas com autoridade sobre a Igreja. É a Igreja que tem autoridade. Estão a ver? Há uma transferência de Mateus 16 para a Igreja em Mateus 18. Isto mostrar-nos-á que a autoridade para excluir, ou até para incluir, não está na posse do pastor, não está na posse da direção da Igreja, mas está na posse da Igreja reunida. Este processo, para que ainda fique mais claro, não está relacionado com perder a salvação. Até porque esse julgamento não compete à Igreja dizer quem é salvo e quem não é. O que é que quer dizer é que há harmonia entre o céu e a terra na necessidade daquele irmão ser disciplinado ao desligar-se da Igreja para se arrepender. Então, quando a Igreja se tomar todos os passos, chegar ao ponto de desligar, significa que está em perfeita sintonia com o mandato de Deus para a Igreja. Uma nota importante sobre isto. A Igreja deve agir em fidelidade à palavra, apesar de sabermos que não há infalibilidade na Igreja. Isto é muito importante, meus irmãos. Que às vezes nós achamos que as igrejas são infalíveis. Não são. Ok? Para deixar muito claro. Agora, versículo 19 e 20. Se houver alguma dúvida ainda sobre este versículo 18 ou destes dois, estou sempre disponível para responder ou procurar resposta. Versículo 19 e 20. Em verdade também vos digo que, se dois dentro de vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quem já não ouviu estes versículos a serem usados para defender reuniões de oração? E onde estiverem 2 ou 3, pastor, Deus está ali presente. E usam este texto. Quem é que já não ouviu isto? Às vezes até para defender reuniões tão mal feitas, mas se 2 ou 3 estiverem presentes, Deus estará lá. Ou usarem estes versículos para defenderem os mini-grupos ou os grupos bíblicos na igreja. Ou reuniões informais. 2 ou 3, Deus ali está presente. De facto, nós sabemos que Deus está presente. Deus está presente em todo o lado. Esta é uma realidade. Mas usar estes versículos para mostrar que Deus está presente é forçar algo que o autor do texto não quis dizer. Lembram-se logo no início de dizer que retirar texto do seu contexto é um perigo? Quando querem fazer uma reunião, Deus está presente 2 ou 3. Não, este texto está a tratar de quê? De disciplina. Por favor, meus irmãos, quando lemos o texto, e por isso, por exemplo, nós lemos o Evangelho de João, para entendermos que a Bíblia deve ser lida de ponta a ponta. Por favor, meus irmãos, não retiremos versículos do seu contexto. Este texto fala de disciplina. Ou então, também, utilizando estes textos, que também já ouvi esta interpretação, que se 2 ou 3 pedirem algo, e estiverem em sintonia, Deus irá dar. Já ouviram? Não é o que o texto diz? Concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Então vamos orar, basta estarem 2 ou 3, o Senhor está presente, e se nós orarmos, Deus vai
conceder. Mentira, o texto não fala sobre isso. Reparem, no versículo 19, a expressão então concordarem, que significa sintonia, a respeito de qualquer coisa. A expressão qualquer coisa eram usadas num contexto judicial. Então significa que quando houver sintonia num contexto de disciplina, aí o Senhor irá responder. Isto mostrar-nos que a Igreja reunida para tomar uma decisão sobre disciplina, olhando para todo o capítulo, sendo humildes, amorosos, orando por sabedoria para lidar com os casos de disciplinas, Deus estará presente com a sua bênção e ouvirá a Igreja e dar-lhe-á sabedoria para poder usar de disciplina. Então, cuidado. 2 ou 3 pedem e o Senhor dará todas as coisas. Não. O Senhor, se 2 ou 3 pedirem sabedoria ao Senhor para cuidar da disciplina de um irmão, o Senhor vai dar, vai conceder sabedoria a todos aqueles que lhe pedirem. Agora, mais uma vez, e concluindo, será que o ministério da Igreja terminará com a saída da pessoa da Igreja? Saiu? Está esquecida. Com toda a certeza que não. Porque se formos ler o restante deste capítulo 18, e eu agora já vou com perto de 40 minutos, e se fosse ler o capítulo 18, os irmãos amanhã sairiam daqui, e eu depois não queria ser disciplinado. Então, perceberíamos que a Igreja deve estar sempre pronta a perdoar a todos os irmãos que se arrependerem dos seus pecados. Pedro vem logo. Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? Se alguém se arrepender, nós devemos perdoar até quanto? 70 vezes 7. Devemos perdoar quando? Sempre. Sendo assim, não devemos confundir disciplina com punição, porque todo o objetivo da disciplina é a restauração da pessoa, não é castigá-la, não é ganhar a razão, ou muito menos divulgar o que ela fez. Precisamos de cultivar uma cultura de restauração, onde as pessoas sentem a necessidade de confessar os seus pecados. Não é no sentido de absolvição, só Deus a absolve, mas de pedido de ajuda, sabendo que na disciplina pode ganhar-se pessoas, mas também se pode perder. Somos chamados a sermos santos. 1 Pedro 1,16. Sede santos porque eu sou santo. Somos escolhidos por Deus para sermos santos. Elegeu-nos para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1,4. Tudo o que vai para além disto, meus irmãos, destrói igrejas. Reparem. Provavelmente um dia os meus filhos irão para outra igreja. Até porque ter o pai deles como pastor não é algo que eu desejo para as suas vidas. Porque eu vou ser pai e às vezes eles precisam de um pastor. Eu sou filho de pastor, eu sei do que falo. E se calhar há aqui outros também que sabem. Além de desejar que casem com uma pessoa crente, oro imenso para que, se essa saída acontecer, tenham uma igreja que invista na pregação expositiva. E, em segundo lugar, que tenham uma igreja onde pratiquem a disciplina bíblica, onde confrontem os seus pecados, e por isso é que eu não quero ser pastor deles, para que eles se possam arrepender. Já imaginaram o que é termos uma igreja onde a graça e a verdade combinam? Já imaginaram o que é termos a bênção, termos uma igreja onde nós podemos confessar o nosso pecado e as pessoas não vão atirar pedras, vão estar ao nosso lado a ajudar? Já imaginaram o que é a bênção onde nós podemos voltar a entrar na igreja mesmo depois das pessoas saberem o que nós fizemos e sermos chamados de irmãos e receber quem vem sujo pelo pecado? Às vezes há pessoas que passam por lutas. Às vezes não é só pecado. Às vezes também é um deserto espiritual. E às vezes os pastores vivem num deserto espiritual e não têm ninguém com quem partilhar. Porque se disserem que estão num deserto espiritual, as pessoas vão dizer: mas que raio de pastor és tu? Precisamos de amar, precisamos de respeitar, chorar uns com os outros, para quem consegue chorar, alegrarmos uns com os outros, para sermos uma igreja bíblica.
onde a palavra esteja no centro e onde a disciplina também é exercida. Que Deus nos ajude. Vamos orar a palavra? Bom Deus e nosso Pai, vamos diante de Ti, Senhor, pedindo que Tu nos ajudes a ajudarmos aqueles que falharam, aqueles que pecaram, Pai. Primeiramente é falarmos com essa pessoa olhos nos olhos, não para ganharmos a discussão, não para mostrar que temos razão, mas para que Tu operes na sua vida, para que haja restauração. Mas também, Senhor, caso essa pessoa não nos ouça, ajuda-nos a sermos corretos, a levarmos 2 ou 3 testemunhas, não para falarmos mal dessa pessoa, mas para procurarmos também a sua restauração, Pai. E caso ela não nos escute, então ajuda-nos a dizer de uma forma correta à igreja, em amor, para que haja restauração. E mesmo que essa pessoa não se arrependa e possamos chegar à exclusão dela como membro, ajuda-nos a continuar a amá-la e a orar pela sua restauração. Nunca nos deixe esquecer que a nossa missão também é ir buscar a ovelha perdida, Pai. Nós amamos ovelhas novas, mas não nos deixe esquecer da ovelha aleijada, Pai. E nós vamos até Ti, reconhecendo, Senhor, que Tu és maravilhoso, reconhecendo, Senhor, que Tu és grandioso, e por isso nós podemos cantar alegremente a Tua bondade. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.